Olá, boa tarde. Eu sou Angeli Rose, professora, escritora, pesquisadora, carioca, falo aqui do Rio de Janeiro e é com muita alegria que venho participar dessa feira a convite de Aine Pena, participar do BRA. E essa feira de livros que muito me honra poder estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho autoral para vocês. Além de escritora, poeta, pesquisadora, ativista cultural, eu sou colunista do jornal Clarim Brasil, semanalmente, quando ele está em edição regular. No momento ele está em recesso, mas eu sou colunista do jornal Clarim Brasil, formato digital. E escrevo também para algumas revistas, periódicos, além de periódicos acadêmicos. Eu sou graduada em letras, professora de literatura brasileira e língua portuguesa há mais de 30 anos, em diversos níveis da educação brasileira, e já nos últimos 15, 20 anos, especialmente no ensino superior, formação inicial de professores, presencialmente e no ensino à distância. Sou especialista em jornalismo cultural, sou especialista em literatura brasileira, educação infantil, alfabetização, mestra em educação, doutora em letras e, mais recentemente, pós-doutorada, PhD, em educação pela Centenária Universidade Federal do Rio de Janeiro e também estou realizando o segundo pós-doutoramento, agora em Linguística Aplicada, na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que muito me orgulha, né? Além de participar do grupo de pesquisas A Cidade e as Letras, tem um site desse grupo de pesquisa. No momento, a minha pesquisa é sobre o Rio de Janeiro dos anos 20, né? Nós vamos aí entrar já no centenário da Semana de Arte Moderna em 2022, além da comemoração do bicentenário da independência, e a minha pesquisa versa, em parte, sobre esses dois grandes eventos, né, que serão extensamente comemorados no ano que vem, e eu espero estar colaborando para o debate nacional em torno do redimensionamento da relevância desses eventos na história do Brasil, principalmente com o olhar contemporâneo, né? Bom, além disso, eu sou coordenadora, fundadora e coordenadora do Coletivo Mulheres Artistas, um coletivo cultural constituído de mulheres com vários projetos, atividades, que objetiva principalmente dar visibilidade à produção de mulheres artistas nas mais variadas linguagens, não só literatura. Ele surgiu bem no iniciozinho do ano passado, antes da pandemia, mas ele agora foi se desenvolvendo basicamente como um coletivo cultural virtual. Nós temos o canal do coletivo, que eu já convido você a conhecer, são lives interessantíssimas, inclusive a Aine Pena está também lá em uma das lives. É o canal do YouTube, Coletivo Mulheres Artistas. Temos as redes sociais com Instagram e Facebook, Coletivo Mulheres Artistas. Além disso, eu também sou presidente, fundadora e presidente do Instituto Internacional Cultura em Movimento, novo espaço da cultura, recém-criado, né? Eu sou presidente ao lado da grande parceria que eu tenho com a professora doutora Luciana Marino Nascimento, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também da área de letras, e nós, junto com uma equipe, um quadro, né, também de conselheiros e tesoureiro, é uma entidade sem fins lucrativos, com CNPJ legalizada, e a nossa proposta é realmente
motivar, incentivar o pensamento crítico, por isso cultura em movimento, né, a partir de manifestações culturais essencialmente brasileiras, né, com a internacionalização do debate. Por isso nós também temos membros correspondentes internacionais. É o agora famoso ICEM, I dobrado, Instituto Internacional Cultura em Movimento. Visitem, eu convido vocês a convidarem também o site do ICEM. Nós estamos numa campanha de captação de membros, já temos mais de 35 membros, de captação de membros até dezembro. Teremos as posses em novembro, com palestra, lançamento de livro. E para o ano de 2022, então, estamos organizando uma agenda rica e variada, com congresso, palestras, seminários, com minicursos, com workshops, com lançamentos de livros, enfim, com reconhecimento de nossos membros de honra, enfim. Nós estamos com uma proposta bem interessante, né, para exatamente estimular o desenvolvimento do pensamento crítico, porque é isso que vai dar a todos nós a possibilidade de exercermos uma cidadania plena, consciente, num ambiente democrático, que é isso que nós acreditamos no ICEM, e eu tenho certeza que você também vai achar interessante. Visita o site do ICEM. Mas eu hoje não estou aqui para ficar falando de ICEM, do coletivo, eu hoje estou aqui para falar do meu trabalho, me apresentar na Dubrá, me apresentar como autora. Então eu trago logo de início para vocês, né? Eu trago biografia não autorizada de uma mulher pancada. É um infanto juvenil, com humor e muita poesia, uma narrativa versificada, ilustrada, em que uma menina que nasce canhota, né, passa por uma série de situações difíceis até que cresce, torna-se uma mulher que por alguns é conhecida como mulher pancada. Pancada você sabe, né? Quer dizer um pouco doidinha, doidivana. Pois é, a história apresenta algumas surpresas até que tem uma mudança no final, né? Que eu não vou dar spoiler, mas enfim, é uma história bem humorada, contada, que em realidade tematiza a dificuldade da sociedade contemporânea, principalmente, de lidar com a diferença, lidar com a diversidade. Então, biografia não autorizada de uma mulher pancada pretende exatamente promover o questionamento, a reflexão, o debate em torno da questão da diferença, da aceitação da diferença, da diversidade. Este livro foi lançado na Flip de 2019, ele foi selecionado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro para integrar toda a grade de atividades e eventos da Casa da Literatura da Secretaria, promovida pela Secretaria. Eu estava lá, entre outras atividades que desenvolvi, também para o lançamento de biografia não autorizada de uma mulher pancada, que agora já está quase esgotando. Eu tenho pouquíssimos exemplares do livro. Quem quiser adquirir é comigo diretamente, é só ir às minhas redes sociais ou escreve para o meu e-mail, angelirose.escritora@gmail.com, que você vai adquirir o livro autografado, vai levar o marcador de página e um lápis que reproduz em detalhe a capa do livro, um lápis preto que reproduz com borracha, que reproduz em detalhe a capa do livro, né? Ele está exatamente já em fase de ir para a segunda edição, não pela Bonequer, agora por outra editora. 2022 deve sair a segunda edição. E por quê?
porque a carreira desse livro foi muito interessante. Ele foi lançado na Flip, mas ele vem participando de diversas exposições de livros e feira de livros, principalmente antes da pandemia. Na pandemia também participou, mas aí é virtualmente que eu apresento, então o leitor tem que realmente entrar em contato comigo diretamente para adquiri-lo. E a carreira tem sido bastante movimentada desse livro, por isso ele agora está praticamente se esgotando. Eu só tenho 6 exemplares do livro. E 2022, uma nova edição, o mesmo texto, mas em nova edição, em nova casa editorial. Ah, mas o que o Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada conta em especial? Ele tem a 4ª capa apresentada pela especialista, coordenadora da Cátedra Internacional de Leitura Latino-Americana, professora doutora Eliane Yunes, que foi inclusive minha orientadora de doutorado. Bem, ela apresenta também o livro aqui. Mas ele conta a história dessa menina canhota, né, que passa por uma série de dificuldades, é nomeada pelo grupo social a que pertence, sempre com certas alcunhas, né, que desmerecem um pouco, né, o valor dela. Mas depois ela descobre outras situações positivas e o livro é concluído, então, mostrando que ela supera a discriminação e o preconceito. Então, esse livro, o infanto-juvenil, pelo tipo de narrativa, mas, na verdade, ele fala para as crianças de todas as idades, né? Inclusive as nossas que moram dentro de nós. Além disso, para os mediadores de leitura, é um livro interessante porque professores, bibliotecários, contadores de histórias, educadores sociais, ele é interessante porque ele possibilita o debate em torno de uma série de questões, né, com o tema da diferença, da diversidade. É claro que aqui fala-se das mãos, né, mas vocês podem ver que pela ilustração já a noção de diversidade está presente, exatamente para falar da diferença como algo positivo e não algo que venha a causar conflito, né? Entre outras coisas, eu também sou educadora para a paz pela Unipaz, que tem sede em Brasília. Há mais de 20 anos eu fiz a minha formação extensa, em 3 anos, de facilitadora, educadora para a paz, além de também ter feito a formação em psicologia transpessoal pelo Colégio Internacional de Terapeutas, tudo voltado, né, para uma educação que promova a paz. Então, Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada é o meu primeiro livro solo, que eu convido a todos para conhecerem esse livro. Como eu já disse, ele já está se esgotando. Quem quiser adquirir, angelirose, escritora@gmail.com. E tenho a alegria, né, de apresentar a vocês a versão em braille, que vocês encontram aí na Biblioteca Braille em Brasília. O livro foi selecionado pela presidente da IAB, um edital público, que a Lei Aldir Blanc apoiou, né, que a IAB ganhou, e a presidente de Norá Couto Cansado, então, selecionou 5 livros, o meu foi um deles, para que fossem transcritos para Braille. Então, esse Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada também pode ser, né, lido em Braille, aqui toda a técnica Braille, né, com os furos adequados, mas também em letras aumentadas, né? Vocês veem que não é uma edição comercial, então é espiral e tal, mas está na Biblioteca Braille em Brasília, né? E eu espero que futuramente vá para a edição comercial. Isso é um dos meus propósitos para 2022. Lançar a 2ª edição de Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada e nessa 2ª edição também lançar o livro comercialmente em Braille, né?
Então, eu convido vocês a conhecerem Biografia Não Autorizada de uma Mulher Pancada. Bom, além disso, também ainda na esfera das histórias agora infantis, eu participei dessa antologia, Histórias para Você Dormir, volume 6, editado e publicado pela Literarte, presidida pela Isabelle Valadares, a quem também sou muito grata, né? Eu gosto de falar o nome das pessoas, de Norá Couto Cansado, Isabelle Valadares, porque são pessoas às quais eu sou muito grata como escritora independente, né? Que reconhecem o trabalho do escritor independente, valorizam, promovem. E eu, então, participei dessa antologia com um conto, né? Dentro dessa temática, né, Histórias para Você Dormir, que são fábulas, histórias selecionadas de vários autores, né, estão aqui, são vários autores, e a ilustração, capa ilustração é de Danilo Marques. Eu abro a antologia com a história Brincadeira de Sonhar, que tem como personagem principal, protagonista, a Manu. A Manu é uma menina que vai para um feriado, vai para a fazenda da avó, e lá então tem uma aventura muito interessante que envolve diversos bichos, né? E aí no final tem um fim interessante que convida a criança a dormir. Então, numa linguagem agradável, é uma prosa, né, voltada para a criança, que pode ser contada ou lida pela própria criança, né? Todas são narrativas curtas desse livro, viu? Ó, você vê só isso aqui, só uma página, frente e verso, a minha história, as outras também. E o interessante dessa publicação é que ela é ilustrada, o livro, a antologia é ilustrada, porém com desenhos em preto e branco para a criança colorir. Então a criança interage com a obra, além de ler, né, interagir lendo, ela interage também colorindo de acordo, né, com o que ela imaginar para os personagens das histórias. Quem adquirir comigo, a Literarte tem lá o site dela, mas quem adquirir comigo vai ganhar também o lápis, que vem um lápis preto com borracha que vem com o detalhe da capa do livro, e a caixinha de giz que reproduz aqui a capa em detalhe, a capa da antologia. Então vai um kit. Você adquire o livro e ganha uma caixinha de lápis de giz e o lápis preto para a criança desenhar e colorir, né? Essa experiência muito agradável, a experiência de escrever para crianças, né? Eu não diria que é tanto escrever para crianças, sim, escrever para crianças, mas é escrever para outro ser, para se comunicar, para levar alguma mensagem interessante, né, de convívio, porque a leitura leva a convívio, né? A gente convive primeiro com o texto, convive conosco, com nós mesmos, e depois convive com o outro numa grande comunidade de leitores, né, que acabam conversando sobre tudo que foi produzido, lido, né? Então é uma experiência muito agradável e eu tenho algumas incursões nessa área. Mas o meu forte ainda é realmente escrever crônicas, como eu já disse, eu escrevo para o jornal. Agora, em 2000, eu acho que até o final do ano sai o meu livro de crônicas, a maioria publicada no jornal Clarim Brasil e algumas inéditas, né? Eu já ganhei o prêmio ano passado na categoria Crônicas, prêmio Cecília Meirelles, que a Literarte me outorgou, concedeu. Bom, além disso, eu também tenho incursões na poesia e eu trouxe para vocês aqui, para a gente não ficar só falando, eu vou ler para vocês 2 aldravias. A aldravia é um gênero literário nascido em Minas Gerais, aqui no Brasil, ganhou já o mundo e é um gênero, um tipo de poema constituído de 6 versos, em cada verso apenas uma palavra, evitando palavras de ligação e termos referenciais. Então,
é um desafio, né? Porque parece fácil, porque é pequeno, mas não é. E eu vou ler para vocês duas aldravias, ela não costuma ter título. Essas duas foram publicadas aqui nessa antologia, Aldravias Escritos de Outono, que foi organizada pelo Lenilson Silva e publicada pela editora Versejar, que é gerida pelo Adriano Ferres, pelo Charlan Fialho, dois poetas também de mão cheia, escritores, são meus confrades acadêmicos em diversas academias de letras e artes e ciências de que eu faço parte. Eles são meus confrades em algumas dessas academias. E, como vocês podem ver, a capa traz, na verdade, um tom terroso, sugerindo exatamente as folhas caídas de outono, né? A troca de folhas, que é muito comum nessa estação. A quarta capa, que é muito interessante, que fala qual o propósito exatamente da antologia. Eu vou ler então para vocês, vem com marca-texto, quem quiser adquirir, lá no site da editora Versejar, vocês podem encontrar, e além de, olha, um tipo livro de bolso, muito interessante, para dar de presente, né? Para um sarau entre amigos, né? Principalmente agora, a gente saindo devagarzinho da pandemia, no ambiente familiar, você lê alguns poemas, é bem interessante. Então, as minhas aldravias foram as seguintes. Folha solto solo, encontra tapete amoroso. Olhos perdidos no tempo, urdido, amor infindo. Essas são as duas aldravias, eu tenho algumas aldravias. Agora, até final do ano, também deve sair um outro livro meu, Pedras Deslizantes, que é uma coletânea de poemas meus, alguns publicados, outros inéditos, né? E algumas das minhas aldravias que eu escrevi estarão nesse, não essas, outras, nesse livro de poemas, nessa coletânea que será lançada até o final do ano, com certeza, deste ano, né? Então, tá aqui, eu trouxe para vocês alguma coisa autoral, mas além disso, né, aproveitando o tempinho que me resta, eu vou apresentar para vocês meus dois livros solos acadêmicos, né? Essa é a minha tese de doutoramento, Reflexões sobre experiências de leitura e algumas contribuições do mito de Dom Juan. Essa tese de doutorado teve um projeto, esse projeto ganhou o patrocínio, né, um prêmio da Fundação Maria Zambrano, em Málaga, na Espanha, um prêmio em forma de euros, na época do projeto, e o projeto também ganhou o primeiro lugar na seleção do doutorado em Letras e Estudos Literários da PUC do Rio de Janeiro, na época. Enfim, eu defendi a tese e tal, e depois saiu o livro pela editora Atena, edição não comercial, porque antes saiu o e-book, que é o mesmo texto da tese, né? Quer dizer, o mesmo texto do livro, que é uma adaptação da tese, saiu como um e-book de acesso gratuito no site da editora Atena. Então, é só ir lá no site da editora Atena que vocês vão encontrar esse e outras produções minhas, acadêmicas, de teor acadêmico. Esse aqui desenvolve, a tese desenvolve um estudo, uma pesquisa sobre o perfil do leitor jovem na contemporaneidade e as implicações disso na formação de novos leitores de literatura na contemporaneidade. Então, é disso que esse livro trata, né? Mas é uma leitura acessível também para não especialistas, mas eu chamo a atenção da formação dos professores de formação inicial, de especialistas, mediadores de leitura, bibliotecários, né? É uma leitura, sem dúvida nenhuma, que pode, acredito eu, acrescentar nas reflexões sobre a formação de leitores jovens na contemporaneidade. Ele tem esse título, gente, porque eu parti do estudo do mito de Dom Juan, um mito muito famoso, muito interessante,
em que José Saramago, na época que eu estava fazendo doutorado, lançou o livro dele, Dom Giovanni o Dissoluto Absolvido, e também li o romance, parte do romance, do jornalista João Gabriel de Lima, que é de São Paulo, que ganhou indicação do Prêmio Telemar na época de literatura, com o romance O Burlador. E a partir desses dois textos seminais, principalmente, além do texto original do mito de Dom Juan, né, que é o Dom Juan e o Convidado de Pedra, de Tirso de Molina, texto espanhol, muitas outras versões, foi um estudo de fôlego extenso, de 4 anos de pesquisa, né? A partir disso, então, eu criei esse perfil do jovem leitor na contemporaneidade. Repito, não é edição comercial, esse aqui está sendo distribuído aos poucos para diversas bibliotecas públicas, especialmente universitárias, o impresso. E o e-book, ele pode ser acessado por qualquer pessoa gratuitamente no site da editora Atena. Puxa meu nome, Angeli Rose, que é o meu nome que eu assino, autoral, né? Ou reflexões sobre experiências de leitura e algumas contribuições do mito de Dom Juan. Ou então, se você quiser, escreve para mim, angeliroseescritora@gmail.com, que eu te dou exatamente o caminho para você acessar esse estudo, que certamente acrescenta muito a mediadores de leitura. Além disso, eu também tenho o livro solo, esse também não é edição comercial, que tem sido doado a bibliotecas públicas do país, e que também é e-book, portanto, você também pode acessar gratuitamente na editora Atena. As outras minhas publicações pela editora Atena são artigos em livros de letras, língua portuguesa e tal. Bom, jornalismo cultural, um exercício de valor, que é o resultado da minha pesquisa monográfica, da especialização que eu fiz em jornalismo cultural, e que traz uma entrevista exclusiva da escritora Tatiana Salem Levi, escritora premiada, e que agora tem recém-lançado um livro de muito sucesso, que é o Vista Chinesa. Né? Mas ela tem livros premiados, é colunista do jornal O Valor, por isso tem esse nome, um exercício de valor, que é uma referência, uma alusão ao valor econômico. E, para mim, atualmente, é o jornal que traz o melhor caderno cultural, o Eu e Você. Eu faço exatamente nesse estudo uma análise do caderno cultural, focando na coluna quinzenal de Tatiana Salem Levi, que foi minha colega contemporânea no doutorado, em letras, há muitos anos, e ela então me concede uma entrevista exclusiva que eu incluí aqui nesse livro, principalmente para quem está fazendo comunicação, graduandos, né? É um livro, jornalistas, é um livro bastante interessante, porque fala dessa questão do jornalismo cultural, e especialmente do jornalismo literário. Né? Então, eu apresentei para vocês brevemente minhas produções autorais. Há muitas outras, eu tenho participação em mais de 50 antologias nacionais e internacionais, né? E eu espero que vocês brevemente possam ouvir novamente os meus lançamentos do livro, a coletânea de crônicas e de poemas que até o final do ano devem sair. Angeli Rose, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero ter colaborado para o sucesso dessa feira de livros, né? Viva do Brá! Minha querida Aine Pena, muito obrigada pelo convite e até uma próxima. Obrigada e até lá.